Olá! Neste vídeo, você irá aprender a como fazer essa animação que está aparecendo agora na tela, uma demonstração da fórmula da área do círculo. A ideia dessa demonstração é pegarmos um polígono regular de n lados inscrito no círculo, e percebermos que, à medida com que aumentamos a quantidade dos lados, mais a área deste polígono se aproxima da área do círculo. De tal forma que, quando n tende a infinito, a área do círculo é alcançada. Porém, sabemos que a área de um polígono regular é igual ao seu semiperímetro vezes o apótema. E quando n tende ao infinito, o semiperímetro tende a πr, e o apótema tende ao raio, chegando, portanto, à conhecida fórmula πr ao quadrado. Bom, a ideia desta aula é que a gente possa, por meio desta animação que eu irei ensinar a vocês, revisar e aplicar os conhecimentos passados nas aulas anteriores. Então vamos para o VS Code. Aqui no VS Code, a gente vai aqui na nossa aula, que no caso essa é a sexta. E antes de ensinar o código propriamente dito, a gente tem alguns conceitos que eu preciso passar aqui para vocês, que eles são um pouco mais específicos e que eu ainda não tive a oportunidade de ensinar a vocês. O primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês é esse daqui, Variable e Tracker. É um conceito do Manin e para explicar ele para vocês, eu vou mostrar primeiro o vídeo referente a este código e depois eu explico o código propriamente dito. Então vamos aqui animar. E como vocês podem perceber, se trata de um rótulo, uma variável, o símbolo igual e um valor atribuído a esse rótulo. E aí aqui eu vou fazer ele variar até 5, mas perceba que ele varia até 5 percorrendo todos os valores entre 1 e 5, ele não só se transforma no número 5. E depois eu faço a mesma coisa até o 10. Então ele percorre todos os valores entre 5 e 10, ele não só se transforma no 10. Então, vamos lá. Começando pelo conceito de variable. Aqui eu defino uma variável, chamei de minha var, de minha variável, né? Recebe a classe variable. Ela é exatamente aquilo que vocês viram. Se trata de 3 valores, 3 objetos. O primeiro é um rótulo, que no caso ali a gente definiu como x, o símbolo de igual e um valor atribuído àquele rótulo, àquela variável. Então a primeira coisa que nós definimos é esse valor que está atribuído. Então a gente começa com essa variável, com esse rótulo, com o valor 1. Depois nós definimos o texto referente àquele rótulo. É x aqui, mas eu poderia colocar, por exemplo, y, não interessa. E depois a gente coloca o tipo de variável, que a gente definiu como inteiro. Porém, poderia ser decimal, por exemplo. A ideia é a mesma. E aqui a gente poderia colocar outro valor também, por exemplo, começar pelo valor 2. Vamos ver como fica. Como vocês puderam perceber, mudou o texto do rótulo, agora é y, e o número agora que começa é 2, e agora ele a gente coloca ele como um número decimal, e não só um número inteiro. E aí ele vai percorrendo todos os valores de 2 até 5 e de 5 até 10. Ok, o conceito de variable eu acho que está bem claro. A gente define a variável e a gente faz ela aparecer. Qual que é o conceito de tracker que eu havia comentado? O conceito de tracker é justamente esse número que está atrelado a esse rótulo, esse número que está imputado a esse rótulo, você pode fazer ele mudar dinamicamente. E você pode fazer esse valor alterar do jeito como vocês viram, ou seja, eu faço mudar do 1 até o 5, percorrendo todos os valores entre 1 e 5. Essa é a ideia do tracker. Então, para isso, fazer essa animação dinâmica e fazendo esse valor se alterar de forma dinâmica, ou seja, ele não é um valor estático, ele é um valor ali que se altera conforme eu for alterando de fato este valor no decorrer do código. Para fazer isso, a gente usa esse código aqui.
self.play, aí a gente coloca a variável ali, no caso eu coloquei minha var, e .tracker.animate.setValue. E assim ele vai mudar esse valor aqui até um valor que a gente deseja. No caso aqui a gente colocou 5. E depois a gente fez o mesmo código, só que agora mudando para 10. Então ele é o mesmo código, minha underline var.tracker.animate.setValue. Os outros dois conceitos que eu gostaria de passar para vocês agora não é mais conceitos do manin, são conceitos do próprio Python, que é função e loop. Eu vou passar primeiro para vocês a ideia de função e depois eu passo a ideia de loop. O que seria uma função? A ideia da função é quando você tem um código ou alguns códigos que vão ser muito repetitivos dentro ali da sua estrutura, quando você estiver programando em Python. E aí você quer economizar tempo e, obviamente, economizar espaço. Então você define um código, você define, por exemplo, isso aqui é uma função que eu criei. Então você define uma função, eu, por exemplo, chamei ela de getPolygon, poderia ser qualquer nome, de parâmetro x, e essa função ela vai retornar para mim esse código aqui. E aqui, antes de mais nada, é importante destacar a estrutura da função, né? Você coloca esse def, o nome da função que você quer, quantos parâmetros você quer que tenham, 2 pontos, aí você dá um tab aqui, return, e o que você quer que retorne quando você chamar essa função. Então, por exemplo, essa função aqui ela retoma um polígono regular com x lados, e aí é aqui que o parâmetro vai ser utilizado para definir os lados, com o raio do círculo circunscrito igual a 3, a cor azul, a cor de preenchimento azul e a opacidade 0.3. Então, se eu for escrever diversas vezes essa linha aqui, e diversas vezes eu for utilizar o polígono regular com essas características, então faz sentido eu definir uma função getPolygon, de novo, aqui poderia ser qualquer nome, tá? E aí, nas linhas futuras, ao invés de eu digitar tudo isso, eu só digito essa função aqui, para eu ter esse resultado aqui. Então, por exemplo, eu defini aqui a função, e aqui eu chamei a função. Eu coloquei self.play create getPolygon 5. Então, o que vai acontecer aqui dentro desse código aqui? Qual que vai ser a animação? Vai ser um polígono regular, desse tamanho que eu defini, 5 lados, porque foi o parâmetro que eu utilizei, cor azul, cor de preenchimento azul e assim por diante. Então essa é a ideia da função, é economizar tempo e espaço. E por fim, vamos para o conceito de loop, que também é um conceito do Python, da linguagem de programação Python, não é do manin. E a ideia também é semelhante no sentido de que a ideia do loop é economizar tempo e espaço. Essa daqui é a estrutura do loop. Vamos entender como que funciona e o que está representando esses códigos aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que tem uma lista com 4 elementos aqui. Um quadrado, um círculo, um triângulo e uma estrela. A estrutura do loop, ela sempre vai ser assim. For, aí você coloca o nome que você quiser aqui. In, uma lista, 2 pontos e aqui o código. O que acontece? Como vocês perceberam, tem 4 elementos dentro dessa lista. O que significa que nesse loop ele vai rodar esse código 4 vezes. Só que, para cada vez que ele rodar o código, esse elemento figura, ele vai ter uma atribuição diferente. Na primeira vez que ele rodar o código, figura recebe square. Então ele vai rodar self.play create figura, que como é a primeira vez que está rodando é square, aí espera e limpa a tela. Na segunda vez que ele rodar, ele já não vai ser mais square, ele vai rodar o círculo. Então aqui o figura vai ser círculo. E assim sucessivamente. Então, como vocês perceberam, é uma ideia de loop, né? De voltar ao que era antes. Ele vai rodar quantas vezes tiver de elementos dentro da lista. E para cada vez que ele rodar, ele vai trocando a variável. Na primeira vez, figura vai ser o primeiro elemento da lista. Na segunda, vai ser o segundo elemento da lista. Na terceira vez que rodar, vai ser o terceiro elemento da lista. Até na última vez, que vai ser o último item da lista.
Então, eu vou rodar aqui o código para vocês verem como que vai ficar. Percebam que ele faz um quadrado, faz o círculo, faz o triângulo e faz a estrela. E ele roda todo esse código. Ele anima o elemento dentro da lista, espera um segundo e depois dá uma limpada na tela. A ideia do loop, como eu havia comentado para vocês, é economizar tempo e espaço, porque se eu fosse escrever isso 4 vezes, ia ficar muito extenso o código. E aí, na primeira vez eu ia ter que colocar aqui square, na segunda vez eu ia ter que colocar círculo, e assim sucessivamente. Então, para economizar tempo e espaço dentro do código, a gente cria uma lista com os elementos que vão estar dentro ali do código, e a gente coloca o código que seria repetitivo dentro dessa estrutura do loop. Bom, agora que nós já temos os conhecimentos prévios necessários para nós fazermos aquela animação que eu mostrei no começo da aula, a gente vai ver o passo a passo de como escrever o código referente àquela animação. Aqui nós temos o vídeo e a gente vai acompanhando ele para a gente embasar o nosso código. Então vamos criar aqui o nosso arquivo, né? Deixe-me colocar aqui na aula 6. A gente coloca aqui, vou colocar, por exemplo, a área do círculo. .py. E aqui nós vamos escrever aquele código padrão inicial. From import asterisco class. Aqui eu vou colocar o mesmo nome do arquivo. Círculo, scene, def construct self, E aqui a gente vai colocar toda a estrutura do nosso código. A primeira coisa que eu faço aqui na animação é esse texto aqui. Eu escrevo ele e depois eu faço a animação dele voltando. Então, isso daqui é simples, né? Vamos colocar aqui, vamos dividir aqui. Vou colocar os comentários aqui para ir dividindo o passo a passo. Então, a primeira coisa aqui, texto introdutório. Beleza. Essa parte aqui é relativamente simples. Eu vou colocar aqui a variável texto. E como eu uso aqui uma fonte LaTeX, né? Então, eu vou usar a classe text. Entre aspas, demonstração da fórmula da área do círculo. Então, demonstração da fórmula da área do círculo. Perfeito. E aí a gente anima esse texto, self.play. A gente coloca aqui animação escrever, texto. Aí eu coloco para esperar 2 segundos. E aí a gente coloca a animação para fazer o efeito contrário, né? Escrever meio que do final para o começo. Então a gente coloca aqui write, texto. E aqui eu coloco um self.wait de 1 segundo apenas. Beleza, a primeira parte já foi. Agora, na segunda parte, nós temos as figuras iniciais, né? Ele coloca uma circunferência, um ponto central, o raio e o rótulo do raio. Então são no total 1, 2, 3, 4 objetos. Então vamos aqui para a parte 2. 2 ponto, e aqui a gente vai fazer a criação do círculo, né? Então, criação do círculo. Vamos lá. Vamos definir aqui as nossas variáveis. Nós temos círculo, nós temos o ponto central, nós temos o raio e nós temos também o rótulo do raio, né? Vou colocar aqui o nome de raio rótulo. Beleza. O círculo é a classe Circle. Aqui, se eu não me engano, eu uso raio igual a 3 e a cor ali eu uso uma cor branca. O ponto central é a classe Dot. E aí, qual que seria a coordenada, né? A coordenada aqui, no caso, a gente poderia utilizar esse método aqui, que é bem interessante, que é círculo, ponto, e aí a gente usa o getCenter. Esse método aqui, getCenter, serve justamente para pegar a coordenada central, o centro de qualquer objeto dentro do manin. E aí a gente usa color white. Beleza, aí agora o raio é amarelo aqui, né? E a gente usa aqui a classe line. Qual que seriam os pontos inicial e final da linha aqui do raio? Seria o centro, né? A mesma coordenada que tem esse ponto central. E aqui a extrema direita, né? O ponto mais à direita dentro do círculo. Então a gente usa círculo.getCenter, porque é a mesma coordenada aqui do ponto central. E o ponto final seria círculo.getRight.
que é um método semelhante ao getCenter, né? Só que ao invés de pegar o centro, ele pega ali a parte direita, a parte mais à direita do objeto. E aqui, no caso, color yellow. E por fim, o rótulo do raio. Raio rótulo recebe, como é um texto, né? Então a gente coloca aqui mathText, entre aspas, R. E aqui a gente vai usar um método bem interessante, que é o quê? Eu quero que ele fique imediatamente embaixo a essa referência, que a referência aqui no caso é o raio. Então a gente usa esse método aqui, que é o método nextTo, .nextTo. A gente coloca o objeto que a gente quer que ele fique próximo, que é o raio. E a gente coloca se a gente quer que ele fique abaixo, acima, à direita, à esquerda. Como a gente quer que ele fique abaixo, a gente usa down. Então, esse é o método nextTo. Ele serve para a gente meio que referenciar um objeto a outro. Aqui a gente só criou os objetos, agora vamos fazer a animação deles. Então aqui a gente vai colocar um self.play. E para nós não termos que escrever self.play o primeiro, self.play o segundo, a gente pode usar esse código aqui, que ele é bem interessante, que é o succession. Que como o nome já diz, ele faz uma sucessão de animações. Então a gente pode colocar self.play succession, e aí a gente coloca create, círculo. A próxima animação aqui, deixa eu ver, é o fade in do ponto central. A próxima animação é o raio, se eu não me engano, né? É a criação do raio, exatamente. E depois escrever o texto ali, o rótulo do raio. Então a gente coloca aqui create, raio. E por fim, write, raio, rótulo. A gente pode colocar também um self.wait 2 aqui. E vamos ver como é que está por enquanto, né? Então vou salvar aqui o arquivo. Vamos ver como que está a animação. Beleza, demonstração da fórmula da área do círculo. Depois ele apaga. Ele faz a criação do círculo. Depois o ponto central, o raio e o rótulo do raio. Show de bola. Agora vamos para a próxima parte. Bom, seguindo aqui o vídeo, a próxima parte seria... Deixa eu ver, já introduzindo aqui a parte dos polígonos, né? Então, ele gera aqui o primeiro polígono e o seu apótema. Isso daqui é a parte do contador aqui, usando a ideia lá do variable e do track, a gente também vai fazer. E depois ele vai animando diversos polígonos. Então vamos por partes. Como a gente vai ter que utilizar diversos polígonos regulares, a gente vai seguir agora aquela ideia das funções que eu ensinei para vocês. Então a parte 3 aqui é criando as funções para gerar um polígono e gerar um apótema. Então a gente vai criar essas funções tendo em vista que a gente vai ter diversos polígonos e diversos apótemas. Então vamos criar primeiro a do polígono. A gente coloca aqui def, seguindo aquela estrutura lá de função. Eu vou colocar o nome aqui, getPolygon. E aqui o parâmetro x vai ser a quantidade de lados desse polígono. Aqui o código que eu vou utilizar, na verdade, é exatamente igual àquele que eu mostrei para vocês quando eu estava explicando o que é uma função. Então a gente coloca aqui def getPolygon, retorna um polígono regular, então a gente coloca aqui regular polygon de x lados. O raio do círculo circunscrito é 3, tendo em vista que a gente tem aqui o círculo de raio 3. A cor do nosso polígono vai ser sempre azul. E a gente vai colocar aqui o set fill para a gente preencher a parte interna. Também de azul, né? Blue. E a opacidade a gente vai colocar aqui, opacity recebe 0.3. Veja que é aquele mesmo código que eu havia mostrado para vocês no exemplo lá de funções. Agora vamos para a função que nos dá o apótema dos polígonos. Ela é um pouco mais complicada, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou chamar aqui de getApótema e vai ter como parâmetro aqui o polígono que a gente quiser. Como é que a gente chega no apótema? A gente chega no apótema por meio de uma linha
que tem como ponto inicial o centro do polígono, e o ponto final aqui a gente tem o ponto médio entre dois vértices do polígono em questão, dois vértices consecutivos. Então, vamos pegar aqui, definir aqui esses vértices. A gente pode definir eles por meio de polígono.get, método getVertices, que é parecido com aquele método lá do getCenter que a gente tinha visto aqui. Ele pega, no caso aqui, as coordenadas dos vértices. Mas qual vértice que a gente quer? Eu vou pegar aqui o vértice 0, porque ele começa aqui no Python a partir do 0, então o 0 é o primeiro. E o vértice 2, a gente usa o mesmo código, getVertices, só que aí a gente pega aqui o segundo vértice, que é o vértice 1. E para a gente calcular o ponto médio desses vértices, a gente coloca aqui ponto médio recebe V1 mais V2 dividido por 2. Aí aqui a gente precisa só colocar entre parênteses. Então, beleza. A gente já tem o ponto do meio, a gente já tem o ponto médio aqui entre os dois vértices. Agora basta a gente criar o nosso apótema. Então, essa função aqui, getApótema, vai retornar uma linha que tem como ponto inicial o ponto do meio do polígono. Então, a gente coloca aqui polígono.getCenter. E tem como ponto final o ponto médio, que a gente acabou de criar aqui. Como esse apótema, a gente percebe aqui que ele está de cor vermelha, a gente só coloca aqui color recebe red. Então, senhores, como o vídeo já está ficando bem extenso, eu acabei optando por dividir esta aula em duas partes. E agora a gente vai finalizando aqui a primeira parte, mas antes eu gostaria só de deixar avisado para vocês que nessa linha aqui, na linha 45 do código, onde eu digito aqui polígono.getCenter, eu acabo trocando depois por círculo.getCenter, porque o polígono.getCenter acaba não funcionando ali 100%, e o círculo.getCenter funciona como nós queríamos. A explicação melhor eu acabo deixando na parte 2, e lá eu explico direitinho o que acontece, por que não dá certo e assim por diante. Então é isso, a gente vai finalizando por aqui. Espero vocês na parte 2 desta aula.